E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer, né, esse argumento baseado nesse título, né? Como sair da insegurança religiosa, né? É o título desse vídeo. Como sair da insegurança religiosa. Por que é importante, né, esse assunto? Porque o ser humano, ele é religioso por natureza. E vendo alguns vídeos aqui na internet, vídeos de protestantes que passou por várias denominações, que está à beira da loucura, tem algumas que já enlouqueceram, para você ver que é sério, né, esse assunto religioso. Para alguns pode dizer, não, isso é bobagem e tal, vocês religiosos e tal, mas isso leva à loucura. Se você não se tratar, se você não procurar corretamente, se você não tomar cuidado, pode levar à loucura. Né? Tem pessoas que enlouquecem com a questão religiosa. Eu lembro que um dia eu estava conversando na casa de alguns parentes e a gente acabou entrando no assunto da religião. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu só sei que eu fui impedido de falar de Deus, né? E quando a gente começou a falar de Deus, tal, esses parentes eram protestantes, e aí começou, não, vocês adoram imagem, vocês fazem isso, fazem aquilo. Começou aquele pequeno debate, e eu sei que o responsável pela casa proibiu a gente falar de Deus. Não, vamos parar com essa conversa, está proibido falar de Deus aqui. Olha só que loucura, né? Para não perder aquele ambiente, né, mais agradável, para não ficar um ambiente mais pesado. Então, o rapaz disse, olha, está proibido falar de Deus aqui. E esse mesmo rapaz, outro dia, falou para mim, eu não lembro se foi nessa mesma ocasião, falou assim, né, as cartas de Pedro são todas, né, contra a Igreja Católica. E eu engoli aquilo ali, né, fiquei quieto, porque eu não sabia realmente, eu não conhecia, né, a Sagradas Escrituras como eu conheço hoje, e eu fiquei pensando, puxa vida, né, e aquilo me serviu também de alicerce, né, para eu pegar as Sagradas Escrituras e ler. Então, basicamente é isso. A gente está com dificuldade, né, tá com essa insegurança religiosa, leia as Sagradas Escrituras. Isso é para dizer assim, vamos simplificar a coisa, né? Leia as Sagradas Escrituras. Então, quando eu ouvi tudo isso, eu comecei a ler as Sagradas Escrituras. Fui ler as cartas de Pedro. Vi que era o contrário do que aquele rapaz falou. Não tinha nada daquilo que ele falou, que era contra a Igreja Católica, contra os bispos, contra o Papa. Eu li e disse, não, isso aqui é diferente do que o rapaz falou. Então, veja, essa insegurança foi se dissipando lendo as Sagradas Escrituras. Né? Lendo as Sagradas Escrituras, fui dissipando a minha insegurança, né, religiosa, com relação a todos os assuntos. Ah, tal livro é contra a fé católica? É, então vou ler o livro. Aí eu fui ler o livro das Sagradas Escrituras, não tinha nada daquilo, era o contrário. Ah, mas vocês adoram imagem. A gente vai ler a questão das imagens nas Sagradas Escrituras, não é nada daquilo que esses irmãos, né, protestantes acusam os católicos. Não é nada daquilo que ele faz. Eles acusam, vocês são idólatras. Mas o que é idolatria? Né? O que é idolatria? É o fato de eu ter uma imagem de um santo? Longe disso. Né? Eu posso ter um carro e colocar ele no lugar de Deus. Eu posso ter qualquer coisa e colocar no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que desagrada a Deus, que você coloca no lugar de Deus. E não é necessariamente, não pode ser uma imagem, né? E muito menos a imagem de um santo, que não é ídolo. Né? A imagem de Cristo, a imagem de Nossa Senhora não é ídolo. Então, aprendendo sobre a fé, isso vai dissipando, né, essa insegurança, né, religiosa. E tem muitas passagens, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras, que dissipa, né, essas dúvidas, que tira essa insegurança religiosa. Nos últimos vídeos a gente tem falado, né, sobre a questão dos protestantes que estão voltando para a igreja. E é muito bom a gente ouvir um testemunho de alguém que volta para a igreja, porque ele tem, né, uma propriedade para falar, a dizer, olha, lá no meio do protestantismo, né, existe essa incoerência. Né? Eles falam que existe a sola escritura, mas na verdade não existe, existe a sola, né, interpretação de cada um. Não tem essa constância, não tem como você estar unido a Cristo, né, em uma denominação, porque eles perdeu o vínculo com a igreja mãe. Então você vai
dissipando, né, as suas dúvidas com esses comentários. Por exemplo, né, aqui eu estou na primeira carta de João, capítulo 1. Se a gente ler do versículo 1, né, ao versículo 4, para a gente analisar aqui junto esse texto, que você vê que o discípulo aqui está tirando as dúvidas de uma comunidade que estava, né, insegura, que é o assunto que a gente está tratando nesse vídeo, né? Tem muitas pessoas inseguras, né, na religião. A gente vê, por isso que a gente vê tanto os protestantes mudando de denominação. Fica em uma denominação durante os anos, não está satisfeito, vai para outra, ou pior ainda, né, funda a própria denominação, e assim, né, sucessivamente. Veja esse texto que vai ajudar a gente a dissipar, né, essa insegurança, né, essas dúvidas com relação a gente estar na igreja certa, na única igreja que Cristo, né, fundou. Primeira carta de João, capítulo 1, né, do versículo 1 ao 4, diz assim, observa bem essa leitura, pega aí nas suas Sagradas Escrituras, né, para você meditar. Diz assim o texto, né, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos e que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Olha que frase bonita, né? No finalzinho do versículo 2, que se tornou visível para nós. Versículo 3, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Veja que texto belíssimo. Quando ele diz assim, né, no versículo 3, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Veja, o discípulo está dizendo, olha, vocês não querem se perder por aí em várias veredas, né, em vários caminhos, permanece em comunhão conosco. Olha só o que o autor sagrado vai dizer, permanece, né, estejais em comunhão conosco. Por quê? Porque, né, a nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só que texto, né, belíssimo. Isso mostra, meus irmãos, que ele estava escrevendo, né, para uma comunidade que estava insegura. Como que a comunidade estivesse dizendo, será se esses apóstolos vieram mesmo de Cristo? Será se está de confiança mesmo, né, esse lugar onde a gente está colocando a nossa fé? Porque a gente pessoalmente não vimos o Cristo, né? A gente não vimos, né, pessoalmente os apóstolos de Cristo. Então a gente precisa ter, né, essa confiança naqueles que estiveram mais próximo dos apóstolos, né, que estavam na presença de Cristo. Então essa comunidade estava em dúvida. E veja bem que o apóstolo diz assim, o que a gente viu e ouvimos, nós vos anunciamos, ou seja, a gente viu, os apóstolos dizendo assim, ó, a gente viu, a gente ouviu, a gente tocou naquela vida, né, que estava junto com o Pai, que se tornou visível para nós. Olha só que coisa, né? Já pensou a credibilidade desses apóstolos, que viram com os próprios olhos, que apalparam com as mãos aquela vida que estava junto do Pai e que se tornou, né, visível aos olhos deles, dos apóstolos. Então, é isso que se trata. Aí ele fala assim, né, a gente anunciou para vocês para que estejais em comunhão conosco. Meus irmãos, se a gente perder a comunhão com a igreja de Cristo, dá nisso que a gente está vendo aí na sociedade. Pessoas enlouquecendo, pessoas fundando a própria, né, igreja e achando que estão em comunhão com Cristo. Qual Cristo? Veja, essa comunidade para que foi dirigida essa carta, teve essa dúvida. Será se isso está certo? Será se esses homens que estão pregando para nós estão mesmo em comunhão com Cristo? Aí o apóstolo João vem e diz que sim.
o que era desde o princípio. O que vimos, né? O que ouvimos e o que vimos nós com os nossos próprios olhos. O que a gente contemplou. É um testemunho fiel. Veja, é isso que me faz, né, ser católico. É esse testemunho fiel. Historicamente, para negar isso, precisa ter aí um grau, no mínimo, né, para não ser muito desrespeitoso, no mínimo aí, ou uma cegueira espiritual muito grande, ou uma desonestidade. Para negar isso, né, só existem essas duas possibilidades. Ou uma cegueira invencível, né, uma cegueira espiritual invencível, ou a desonestidade. Você não querer entender que é preciso que a sua fé esteja, né, unido com aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Como diz aqui, né, estejais em comunhão conosco. Por quê? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então é com essa turma que a gente precisa, né, estar em comunhão. Em outros textos, né, São Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 2, vai reconhecer isso, que deram-se as mãos, né, em sinal de comunhão recíproca. Ou seja, é preciso estar em comunhão com aqueles que viram, com aqueles que andaram com Jesus Cristo. Senão, meus irmãos, não é uma fé verdadeira. Não está valendo, né, o jogo, podemos dizer assim. Porque você precisa saber de onde veio, né, essa energia, essa fé que você tem. Veio de onde? Veio de Jesus Cristo. Mas você está comungando com o corpo místico de Cristo, que é a igreja dele. Lá tem os sacramentos que Cristo deixou, tem a Eucaristia. Não tem, meus irmãos. Só existe em um lugar só existe em um lugar, né, verdadeiramente, a Eucaristia, né? A comunhão com os santos, a igreja, né, militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Ou seja, só existe essa igreja no mundo. Então, essa leitura dessa primeira carta de João foi escrita para essa comunidade que estava em dúvida, né? Que estava inseguro com relação, né, à sua religião, com relação, né, à sua fé. E como eu disse no início do vídeo, e para a gente ir dissipando essas dúvidas, tirando, né, essa insegurança, só lendo as Sagradas Escrituras. Como alguém colocou nos comentários, né, no vídeo de ontem, falando que vai ler as Sagradas Escrituras. Olha que bacana. É lendo as Sagradas Escrituras que você tira as suas dúvidas. Que aí você não fica na cabeça de um e nem do outro. Como eu disse, né, eu fui provocado a ler as Sagradas Escrituras. E quando eu fui ler as Sagradas Escrituras, não era nada daquilo que as pessoas acusam a Igreja Católica. A Igreja Católica é isso que a gente acabamos de ler aqui em primeira carta de João, né? Os apóstolos viram Jesus Cristo, tocaram em Jesus Cristo, né? Ouviram Jesus Cristo. E escreveram a comunidade dizendo, olha, o que a gente viu, o que a gente ouviu, a gente transmitiu para você. E outra coisa, meus irmãos, quando se escreveu uma carta, né, para uma comunidade, veja, só é possível, né, escrever uma carta para uma comunidade se aquela comunidade existir. Ou seja, a igreja se expandiu sem as Sagradas Escrituras. Depois foi que veio, né, chegando os livros, chegando os evangelhos. Então tudo isso nos fortalece na fé. Quando a gente vê os nossos irmãos separados dizer, não, sola Escritura. Mas como sola Escritura, se as comunidades nasceram, né, primeiro. Depois foi que foram chegando as cartas de Paulo e chegando os evangelhos. Depois que a igreja já tinha, né, se estabelecido naquelas, né, localidades. Então veja, como é possível Paulo escrever uma carta para Tessalônica, por exemplo? Por quê? Porque a comunidade de Tessalônica já existia. Então foi escrita uma carta para aquela comunidade. E assim, sucessivamente. Só é possível escrever uma carta para um grupo de pessoas, para uma comunidade, a partir do momento que aquela comunidade, né, está existindo. Então, diante disso tudo, a gente percebe que não é somente as Sagradas Escrituras. Seria impossível escrever todas as diretrizes, né, de uma comunidade, tirar tudo de um livro escrito. Seria impossível.
Porque, meus irmãos, isso foi transmitido, né, oralmente, primeiramente. Foi transmitido oralmente, foi sendo formado as comunidades, e aí depois foram surgindo, né, a necessidade de deixar algo escrito. Para quê? Para testemunhar a veracidade da coisa. Como a gente vê aqui nesse texto que a gente leu, né, da carta de João. Aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, a gente transmitiu a vocês. Para que vocês estejam em comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, sair fora da igreja mãe, sair por aí fundando a própria igreja, sair pulando aí de denominação em denominação, você não tem essa segurança. Então tudo isso, né, quando é estudado por algum protestante, por algum pastor, né, protestante, quando isso é bem entendido, o que acontece? Ele diz, não, eu vou voltar para a igreja dos apóstolos de Cristo, para a igreja onde os apóstolos viram e tocaram no próprio Jesus Cristo, onde os apóstolos foram testemunhas oculares de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, aí não tem jeito, né? A mentira cai por terra e a verdade prevalece. Então, todos esses argumentos, meus irmãos, vai, né, fortalecendo a nossa fé e vai tirando, né, essa insegurança religiosa que o mundo hoje em dia, né, padece dessa insegurança religiosa. Aí acaba por aí pulando de galho em galho, acaba chegando no vacantismo, acaba chegando no ateísmo, e é isso que dá, né? Você começa a perder a sua fé se você não zelar por ela. Você precisa saber, né, de onde veio a sua fé. Veio de Jesus Cristo. Jesus Cristo transmitiu, né, enviou a igreja, né, para pregar o evangelho. Veja, Jesus Cristo enviou a igreja para pregar o evangelho. Porém, Jesus Cristo não deixou um evangelho escrito. E nem Jesus Cristo disse assim, olha, vocês vão escrever o evangelho ou vão escrever alguma carta. Veja, então a igreja saiu inicialmente para pregar o evangelho, com aquilo que tinha ouvido de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, pregar o evangelho sem ter um evangelho escrito. Então, tudo isso vai, né, nos dando uma segurança muito boa de que a falácia, né, dos irmãos protestantes, sola escritura, não existe, né? Não existe, porque como é sola escritura se Jesus Cristo enviou a igreja e não uma Bíblia? Jesus Cristo não enviou uma Bíblia, né? Ele enviou a igreja. Então é isso aí, meus irmãos, que eu deixo nesse vídeo para fortalecer a nossa fé, né? Para tirar, dissipar as dúvidas daqueles que estão ainda com muitas dúvidas, aqueles que já tirou um pouco da dúvida e assim sucessivamente. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.